Para quem não acompanha o São Paulo tão assim de perto nos últimos tempos, talvez não saiba que o São Paulo, para jogar alguma partida importante num final de semana, ou sábado ou domingo, é bem raro. Sim. Né? Tanto que jogou as quartas de final contra o Novo Horizontino, seguindo o calendário Novo Horizontino, que tinha jogado na Copa do Brasil, na segunda-feira, às 8 da noite. Fechando a rodada, um pouquinho mais de pressão do que poderia ter, porque os outros grandes passaram. Agora, isso é questão do São Paulo. Se o São Paulo tivesse o mando de campo, o São Paulo não tem o mando de campo, certo? O que aconteceu ontem, depois do jogo, logo depois do jogo, foi a torcida do São Paulo farta, levaram 52 mil pessoas, farta dessa inoperância da direção em termos de calendário, e tem sido assim há anos. Nesse campeonato, o São Paulo começou jogando, porque foi aos Estados Unidos numa segunda, o jogo da Copa São Paulo foi na terça. Os jogadores tiveram que jogar em 24 horas, enfim. Então tem uma demanda reprimida do torcedor que a direção do São Paulo, que é colada no presidente da Federação Paulista, emitiu uma nota para dar alguma satisfação, né? Outra coisa que está represada com a torcida do São Paulo, a excursão Brasília, né? Quando o São Paulo tinha o mando, preferiu alugar seu estádio para um show e jogou 2 partidas em Brasília, foi um fracasso. Uma vitória faria com que o São Paulo tivesse o mando da semifinal e não o Palmeiras. Como o São Paulo não tem o mando, o São Paulo não tem que se pronunciar, né? Eu acho que é só uma forma. É claro que a gente sabe. O Massini falava ontem, se der São Paulo e Palmeiras, vai vir o grama sintética, vai vir a nota de repúdio, vai ver o cravo, não sei o que lá. A questão da grama sintética, ela, para mim, ela não é uma questão imediata. Eu imagino que ela volte com mais força daqui para frente, inclusive no Conselho Técnico da CBF antes do Campeonato Brasileiro. A questão da grama sintética, ninguém se recusa hoje a jogar na grama sintética, porque não existe essa possibilidade, porque os gramados continuam existindo, né? Então, quando o Lucas fala, não adianta, o Palmeiras é o mandante, ele jogaria em Barueri ou no Allianz Parque com a grama sintética. O mando é do Palmeiras, né? Essa discussão de fim do gramado sintético é uma coisa que talvez entre na pauta dos cartolas depois do manifesto dos jogadores. A ver, e não será uma coisa imediata, para daqui para frente. Se algum dia na existência, eu espero que ele exista, acabar no Brasil a praga da grama sintética e o Brasil se tornar, como uma liga qualquer importante de futebol, uma liga que proíbe a grama sintética, aí o problema vai ser do Palmeiras, ou do Botafogo, ou do Atlético Paranaense, né? Que talvez tenha ou do Atlético Mineiro. Ou do Atlético Mineiro. Da Chapecoense, que vai mudar também agora. Que talvez, sim, é o que eu falo aqui, talvez inviabilize esse modelo de negócio fabuloso que o Palmeiras tem, em que o seu estádio é uma casa de shows, que às vezes serve para jogo de futebol. E o Palmeiras tenta encaixar o jogo nas brechas possíveis. Porque, de fato, quase todo final de semana tem show no Allianz Parque, né? Então, mas assim, agora, primeiro, tem a brecha da segunda-feira. Segundo, o mando é do Palmeiras. Quem define é o Palmeiras. Ponto. Final, né? Se fosse o São Paulo mandante, olha, aí sim, não quero jogar em tal horário, não quero jogar em tal dia, não quero jogar com a lua cheia, não quero... Isso o São Paulo tem que fazer, quando for mandante e tiver as suas prioridades. Isso não está acontecendo agora. Se o São Paulo for a final, passar pelo Palmeiras, e for contra o Corinthians e for contra o Santos, o mando que o São Paulo tiver, o São Paulo tem que fazer o que ele quiser na casa dele, na hora que ele quiser. E não ser marionete como tem sendo feito. Agora, não adianta notinha de repúdio com esse passivo todo de falta de atuação num calendário e que agora não cabe. Simplesmente eu acho que não cabe essa manifestação do São Paulo nesse momento para esse jogo. É só para picuinha e dar uma satisfação ao torcedor. Eu vejo como esse ponto, Massá, você precisa dar uma satisfação, como o Arnaldo bem frisou,
E você precisa se posicionar politicamente, porque muitas críticas da torcida do São Paulo são feitas à diretoria por essa inaptidão, por essa omissão, ou por aceitar, enfim, não tentar discutir politicamente. E, para mim, não me parece coerente que o Palmeiras, por exemplo, aventasse a possibilidade de jogar no sábado, na Arena Barueri, sendo que, nitidamente, já houve críticas do seu torcedor, do próprio Abel, do próprio time. Então, o Palmeiras tem um mando, é a questão mais lógica. Eu sou o mandante, eu jogo quando eu quiser. Não posso jogar no sábado, que eu tenho o show, eu jogo na segunda-feira na minha casa com torcida cheia. E na casa que eu estou acostumado a vencer. É que tem uma série de questões aí que estão todas coladas com uma casca de ovo, né? Basta você mexer que ela voa. Então, o São Paulo não está, como bem disse o Arnaldo, muito preocupado com o torcedor dele, porque se o São Paulo tivesse a melhor campanha, o jogo seria na segunda-feira. Sim. Porque se ele tivesse preocupado com isso, não teria levado seus jogos para Brasília, ou teria levado vários jogos durante o ano e no Campeonato Paulista para segunda-feira à noite, né? Mesmo tendo metrô, mesmo tendo o São Paulo evoluído na questão do acesso ao Morumbi e outra, né? O jogo é 9h30, então seria mais difícil ainda para o torcedor do São Paulo se locomover até lá. Isso tudo para mim é jogo de cena, que fica no fundo, é um pano de fundo, né? De uma questão que precisa ser discutida sim, como é o gramado sintético, grama natural e calendário, porque se tivesse um calendário definido, bem organizado, teremos menos eventos no Allianz Parque. O Palmeiras é obrigação da contratante, que é a W Torre, que tem a cessão da superfície, e entregar um campo em condições para o Palmeiras jogar. Seria um problema do Palmeiras, como disse o Arnaldo, que será resolvido sem inviabilizar o negócio, porque o Allianz Parque tem trocentos eventos, nem todos acontecem só no gramado, enfim. Tem uma série de coisas que podem ser resolvidas se você tiver um calendário decente, digno e ajustado. O que acontece? Por que encavalou de novo shows e tal? Porque o calendário foi mudado no final do ano. São Paulo foi disputar a Copa... a Florida Cup, entendeu? Teve que fazer jogos apertados, teve que adiar jogos. Por quê? O futebol brasileiro não tem a menor organização. A partir eu sou totalmente favorável. Se tiver a liga, me parece que as duas ligas agora estão conversando novamente para buscar um consenso de gestão, com fair play, tudo está sendo discutido. Já começou a ser discutido. Isso é bom para o futebol brasileiro, eu acho saudável para o futebol brasileiro. Se tiver um calendário bem definido, o Palmeiras vai sentar com a sua parceira e falar, olha, está aqui, está definido para o ano X, sei lá eu, quando vai ser, qual é a prerrogativa, quanto tempo vão dar para isso se ajustar, isso eu não sei. Quando se fala de fair play, os dirigentes dos clubes estão devendo as calças, falam, cuidado aí, quanto tempo, qual é a transição, qual é o período de transição, porque ninguém quer fazer. Na verdade, ninguém quer fazer o ajuste que precisa fazer, né? Agora, são todas as questões que estão envolvidas nisso, né? O resto, o São Paulo recentemente disse que o dia do futebol era domingo, não queria jogar no sábado. Agora é sábado e domingo. O resto é pano de fundo, como bem disse o Arnaldo. Está tudo colado numa casca de ovo. E eu espero, agora falando do meu lado aqui, que a torcida do Palmeiras, a comissão técnica, jogadores de direção não entrem nessa discussão. Está decidido, acabou, o mando é da federação, entre aspas. O Reinaldo Carneiro Bastos disse recentemente que ele faz o regulamento que os clubes querem, né? O Palmeiras fez melhor campanha por incapacidade do São Paulo, poderia ter feito a melhor campanha, tinha a possibilidade de fazer a melhor campanha, faz parte do regulamento que o Palmeiras tentou mudar, o Palmeiras quis mudar, os dirigentes dos outros clubes, não sei qual foi exatamente o voto do São Paulo, mas os dirigentes não quiseram mudar o regulamento, a ideia era classificar os 4 primeiros colocados e mais 4 por índice técnico, enfim. Isso foi o que o Palmeiras propôs na reunião do Conselho Arbitral da Federação Paulista. Os clubes acharam por bem, a maioria achou por bem não mudar. Assim é. Então, essa discussão, para mim, a partir de agora, se encerra, fica como pano de fundo, né? Assim como o São Paulo já ganhou do Palmeiras no sintético, no campo natural e ruim, naquela Libertadores que o Alceu cuspiu no Lugano, e eu vi a reação mais espetacular de um jogador de futebol. Ele tomou uma cusparada, limpou e continuou jogando, porque se ele revidasse, o São Paulo seria prejudicado. Então, cara, já aconteceu isso. O São Paulo já ganhou do Palmeiras no Parque Antártica Antigo, no Palestra Itália, no Sintético, no Morumbi. O Palmeiras já ganhou no Morumbi, já ganhou, entendeu?
uma discussão que para mim passa ao longo. Eu espero que jogadores e comissão técnica do Palmeiras foquem em entender por que o São Paulo consegue enfrentar o Palmeiras de forma a prejudicar ou ganhar, ou arrancar empate, ser campeão nos pênaltis, como aconteceu na Supercopa, ou ganhar o campeonato estadual, como aconteceu recentemente, né? E o Palmeiras sofre bastante com o São Paulo. Eu tenho já uma ideia do que vai ser o jogo. Eu imagino que o Zubeldia vai repetir o modelo de ontem. A gente vai entrar na análise do jogo de ontem. Sim. E esse é o modelo que incomoda o Palmeiras. O Palmeiras fica travado, não consegue jogar, né? Tem essa expectativa da estreia do Vitor Roque. Tem tanta coisa legal para falar, né? De ver Oscar, Lucas, Vitor Roque possivelmente jogando no campo, num clássico, enfim. Esse campeonato, que é um diploma, é uma maldição, é uma jabuticaba, ele passa agora a ter 2 clássicos que são 1 bilhão de vezes maiores que o próprio campeonato. E a partir daí é que dá gosto, que é legal. Por isso que eu, na minha singela coerência, torci mesmo para que os 4 se classificassem. Até porque você vai ter um real teste do que vai ser a temporada. Sabe, com todo respeito, o São Bernardo fez grande campanha, o Novo Horizontino não subiu ano passado, Mirassol quase também subiu, foi bem. Mirassol subiu ano passado. Quando a gente vê um enfrentamento entre eles, até o Santos, né, com um time remodelado, o Santos foi pegando o jogador na unha, né, colocando em campo, claro, com a sua grande estrela, o Neymar, passou pelo Bragantino como quem passa manteiga no pão quente. Né? Então, o único time que sofreu um pouco mais foi o São Paulo, por causa do adversário, por também ter ficado para fazer o último jogo, né? Então o São Paulo poderia muito bem ter dito, olha, não vou jogar, não quero ser o último. O mando era do São Paulo, contra o Novo Horizontino. Era hora de ter esperneado. Não é? Sim. Perfeito. Agora, essa foi a grita da torcida ontem. Exato. Então, assim, tudo bem, cara. Isso vai ficar para o torcedor, para a discussão do torcedor. Você é menor, eu sou maior, eu ganho mais, 17-4. Então tá aí, galera. Se fosse o São Paulo, você aceitaria a federação mudar o jogo para segunda-feira só para o Palmeiras poder jogar no seu campo, porque no sábado vai ter show e no domingo não poderia jogar lá? Você acha que a diretoria do São Paulo aceitou muito isso? Ou só com a nota oficial? Eu acho que assim, se fosse do outro lado, se fosse o São Paulo, o Palmeiras ia espernear muito mais. Então, essa é a minha opinião. Comenta aí a opinião de vocês aí, mas é isso que eu acho. Acho que é isso. Então essa discussão aí vai acontecer no jogo também, vai ter provocação. Eu acredito que da diretoria vai ter provocação também. Comenta aí. Não esquece para Band Esporte, link na descrição. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Que eu acho que o São Paulo vai passar desse jogo, com todas essas polêmicas aí do estádio, do jogo ser segunda-feira. Eu acho que vai passar do Palmeiras. Tem time para isso. E a gente sempre joga bem contra eles.